seja bem-vindo ao nosso podcast Nova Terceiro Setor. Eu sou o Wellington Ribeiro, especialista no terceiro setor, e tenho hoje a alegria de estar aqui com duas pessoas top das galáxias para a gente trocar uma ideia, bater um papo sobre um assunto muito relevante para você. Olha só, capacitação via emendas parlamentares. Passos básicos e cuidados que você precisa ter. Então, a gente sabe que esse aqui é um gargalo para toda instituição e você saber o caminho das pedras é importantíssimo. E olha, para tratar de um tema delicado e importante como esse, não poderiam ter dois especialistas melhores do que esses dois caras que estão comigo aqui hoje. Hélio, se apresenta para a gente, por favor. Bom, é porque ele está acostumado a falar nos outros, né? Sou jornalista Hélio Rossi, pós-graduado em Administração Pública e Gerência de Cidades, presidente do Instituto Transfer e trabalhamos também com a rede de OSCs para gestão e execução de projetos. Bom, na verdade, é captação via emendas, né? Porque aí você capacita para captar, né? Então, captação via emendas, eu acho que é um tema muito importante. Estamos aqui, talvez hoje eu vou ser mais ouvinte, né? Porque a experiência do Paulo Gabriel aqui nesse ramo é fenomenal. Apesar de que a gente tem um histórico nessa via também, daqui a pouco a gente conta. Bem grande. Amigo Paulo Gabriel, apresente-se para a gente, por favor. Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Paulo Gabriel, ou Paulo Guzmão, como vocês quiserem chamar, né? Eu já trabalho aí no terceiro setor há 4 anos e meio, quase 5 anos. Fundei a Conecta, que é uma associação hoje de representação de profissionais, que hoje, ao longo de 2 anos de história, a gente já conta com mais de 400 profissionais associados dentro da Conecta, com mais de 10 milhões de reais em recurso, principalmente recurso público, sob a gestão da Conecta para esses profissionais. Então, a gente já fez com que 10 milhões de reais chegasse a mais de 400 profissionais em mais de 1.000 oportunidades de emprego, gerando, assim, um emprego, renda para a população no geral, né? A gente tem esse objetivo principal, desde a fundação até então. Logo mais a gente vai poder captar uma emenda federal, né? Para começar a rodar, fazer o projeto crescer cada vez mais. E também hoje eu atuo com gestão de projetos, né? Em diversas áreas, captação de recurso. A gente já captou mais de 1 milhão de recursos aí dentro de vários parlamentares para a gente poder rodar aí alguns projetos que a gente já teve, inclusive já vários projetos em parceria com o Hélio, né? Sim, somente projetos que fortalecem as mulheres, né? A economia das mulheres é importante. Quem não conhece, eu acho importante de falar, o Costurando Caminhos, realizado já com Coremas, realizado com a Lumiarte, com a Extractos, que é o Extractos levou até o nome Cia do Lacre também, Cia do Lacre, Extractos. Em breve teremos mais outros institutos aí que vão dar essa oportunidade, né? Academia. Também o próprio Transfer, né? Também vai ter. O Transfer também vai trabalhar com costura pet. Exato. Então, é uma rede de instituições que vai trazer aí oportunidades, principalmente para mulheres do Distrito Federal, a poderem ter uma economia a mais aí dentro da sua família, do seu lar, né? Bacana. Daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes, tá bom? Mas vocês já viram, só por essa apresentação de milhões, que o encontro hoje aqui é um encontro muito relevante. Amigos, eu vou só jogar as perguntas, vou deixar a bola pingando aí, não quero nenhuma dividida, mas vocês que são aí profissionais, falem pra gente aí, como é que uma instituição, que o presidente ali que está... Qual é o primeiro passo para a captação de uma emenda? Wellington, professor, na verdade é o seguinte, como esse projeto o início dela é comunicação digital, e dali a gente cresce a vertente para tecnologia e inovação com foco em economia circular, e a gente introduz desenvolvimento de projeto, captação de recursos, que é importante. A primeira coisa é a presença digital. Ela tem que ter uma presença digital, ela tem que estar no Instagram, tem que estar no TikTok, no Facebook, tem que ter o seu WhatsApp, um grupo de WhatsApp, tem que criar agora, é obrigatório, né, ter seu próprio site institucional por causa da transparência. É importante ter um blog para contar a sua história. Então, assim, basicamente é a presença digital. Porque não tem como você fazer um ofício, ir lá pedir um recurso para um parlamentar, no caso de emendas parlamentares, sem ter uma presença.
Primeiro lugar que o cara vai te procurar na rede social. Se você não está lá, como é que faz? Tem que existir virtualmente aí também, Tem né? que existir, a presença digital é importante. A presença digital ela é importante na vida inteira, né? Não só para a OSC, mas também para o próprio conteúdo. Hoje a internet deu a possibilidade e também a necessidade das pessoas estarem na presença digital para fazer qualquer coisa da vida, até para você ampliar sua rede de atuação, ampliar a atuação da tua OSC. O digital hoje é sumário, é o principal lugar onde as pessoas te olham, é a vitrine da tua casa, vamos dizer assim, e onde você vai demonstrar o seu trabalho. Muitas vezes as OSCs não precisam nem captar diretamente, só com o trabalho dela, através do digital, elas conseguem atingir tanta gente que chega uma visibilidade tremenda, chega no ouvido do parlamentar, ele vai lá, opa, esse trabalho aqui é interessante, está atingindo muita gente. Tem uma possibilidade da gente base, atender. Né? Exatamente, atende a minha base. Então, acho que a presença digital é sumariamente importante e imprescindível hoje. A gente olha que assim, a necessidade do profissional do terceiro setor quebrar algumas crenças, algumas limitações até que ele tem, né? Porque, por exemplo, às vezes ele olha assim, todo político é corrupto, eu não consigo, só tem carta marcada. Não, se ele tiver esse pensamento, não dá nem para dar o primeiro passo. Esse pensamento não ajuda, né, galera? É melhor ele nem entrar no terceiro setor. Está no lugar errado, né? Não Então, assim, é importante que o profissional do terceiro setor tenha a mente aberta a se livrar desses Mas jargões. a lei protege também. Às vezes a pessoa pensa, porque o parlamentar ele vai dar o recurso, ele vai querer ficar indo lá. Não, o projeto, a lei, principalmente aqui em Brasília, ele veda, ele não tem condições de dar o recurso, mas ele não pode nem ir lá. Se ele ir lá, já pode caracterizar, né, um crime em termos da administração principalmente pública. Perto da eleição, né? Então, ainda mais nesse ano de eleição. Ele não pode usar recurso público para se autopromover. Então, assim, o primeiro passo a gente colocou aí como existir no ambiente virtual, para dar visibilidade. Qual seria o próximo passo, Paulo, que a gente pode... Assim, não que exista essa cartilha, tá, amigos? A gente está aqui construindo juntos e cada ideia... dentro da expertise, né? Experiência. Isso, exatamente. Cada ideia, você que está nos assistindo aí, vai pegando e falando assim, cara, não tenho isso. Opa, tenho que melhorar isso aqui. Diante da experiência, já foram mais de 200 OSCs que a gente já viu captar recurso, até já participou de algumas captações diretas. Quais são as principais formatações? Primeiro é a Constituição. Muitas vezes as OSCs, até um dado importante, que é pelo mapa das OSCs, 90% das instituições são formadas por pequenos grupos familiares, então não contrata sequer uma pessoa. 90% das organizações formalizadas hoje, fora as não formalizadas, a gente tem mais de... eu acho que já chegou, se atualizar o mapa das OSCs, a gente já chegou a 1 milhão de CNPJs formalizados dentro do terceiro setor, né, que são organizações da sociedade civil, associações privadas, sem fins lucrativos. E dentro desse número, 90% é constituído por um núcleo familiar, um núcleo de amigos que não contratam sequer uma pessoa. E a maioria das OSCs que captam recurso, elas partem o primeiro passo que ela dá é atingir a comunidade dela com o trabalho. Depois ela sente a necessidade de formatar, de criar o CNPJ. Depois do CNPJ, ele começa a divulgar o trabalho dele através das redes sociais, através do dia a dia mesmo da atuação da OSC, que é aquele dia a dia onde você atende a comunidade, onde você atende algum lugar. Você tem que ser visto. Isso é imprescindível. Você ser visto, o seu trabalho ser visualizado e ele ser reconhecido é importante, é imprescindível nessa hora. Depois vem o trabalho do networking. Sem o networking, sem a rede de parceria que a gente tanto fala, você não consegue nada. Nada, literalmente nada. Então, aquela pessoa que entra numa organização, principalmente no terceiro setor, que fala, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, essa pessoa, ela não vai para nenhum lugar. Está redondamente enganada, exatamente. Né? Dizer assim. Você está num ambiente colaborativo. A gente fala de economia circular, a gente fala de economia colaborativa. O terceiro setor é isso. O terceiro setor é social e é sociedade. Então, a gente precisa pensar que estamos juntos sempre e a gente precisa um dos outros. Se eu não tivesse aqui... Hoje eu estou aqui no Pod Terceiro Setor, no Pod Inova Terceiro Setor. Por quê? Porque o Hélio me convidou. E como é que o Hélio me convidou? Porque lá atrás eu conheci o Hélio através de alguma coisa, alguma situação que ocorreu, e a gente se uniu e falou, não, bora, vamos fazer um trabalho. Imagina se eu falasse, não preciso do Hélio.
hoje eu não estaria aqui. É Ou o Hélio, não preciso do Paulo. Às vezes a gente não teria feito um trabalho junto. Muitas coisas. Então, acho que a atuação em rede é o principal ponto para uma instituição. Ela começar a disseminar, começar a arranjar parceiros, atuar mesmo em rede para que ela possa chegar daqui a pouco num gabinete do parlamentar, onde ela não tinha acesso antes. Exatamente. Começar a demonstrar o trabalho dela, falar, olha, meu trabalho é isso aqui, eu consigo atender tantas pessoas, tantas crianças, adolescentes, mulheres, homens, idosos. Cara, Paulo, isso que tu falou aí é muito bacana, né? Porque, assim, às vezes uma pessoa, uma OSC, um presidente, ele tem acesso a um parlamentar. Só que, às vezes, essa OSC já está desenvolvendo alguns projetos, ele não tem como dar vazão a mais. E o parlamentar fala assim, rapaz, estou precisando de um projeto assim, assim. Você conhece alguém? E aí a pessoa conheço sim. Exato. É por isso da importância da presença digital e divulgação, né? E a gente sempre fala, às vezes as OSCs entram em contato, eu por ser jornalista, e tenho vários portais de jornalistas que trabalham comigo, o pessoal manda para mim para fazer matéria. Eu falo, olha, é imprescindível que você inclua no plano de trabalho serviço de comunicação, assessoria de imprensa, você precisa colocar. Né? Você precisa colocar serviço de filmagem, de fotografias. Antigamente o cara não colocava. Aí ele te fazia lá uma foto com um celular de 32 GB, né? Sem qualidade nenhuma. E como é que ele vai botar aquela foto lá na rede social, né? Porque você tem que se apresentar bem, com uma boa foto, uma foto 4K, 8K, não interessa. Você tem que se apresentar bem. E o interessante é que agora também, né, Paulo, os analistas de projetos, até a própria gestão dos órgãos que fazem análise, eles estão pedindo que você inclua 5% de comunicação. Porque o povo estava esquecendo. Aí deixava de divulgar até o próprio órgão que era parceiro. Né? Então, já é um primeiro passo importante. E aí, baseado na captação, se ele tem a sua história, o seu network, a sua ideia num papel que tem que ser colocado, é importante que ele faça a divulgação daquilo que está fazendo. Mas eu nunca fiz nada, eu quero entrar, mas tudo bem. Então, você começa com alguém que está fazendo. E aí faça o seu portfólio. Porque o portfólio é importantíssimo. Exatamente. Aí ele matou a charada, ele matou a charada. Porque é o seguinte, imagina você ter o network, você tem tudo, mas você não tem o seu portfólio, você não tem a tua capacidade técnica, que é a palavrinha mágica que o acervo Ministério técnico, cobra. né? Chega lá no Ministério, beleza, você vai executar esse projeto, mas qual a sua capacidade técnica? O que você já tem fez? 3 anos de formação, mas você não atuou em apoio. A rede de parcerias é importante por isso, porque você atua em apoio. Então, você está dentro de um projeto, pode estar só como voluntário nesse projeto, mas você está adquirindo capacidade técnica para o seu instituto, que lá na frente, quando você receber seu recurso, é imprescindível. Sem capacidade técnica, você perde o seu recurso. Cara, assim, vocês estão falando... Vocês estão dando muita informação, né? A cabeça aqui fica explodindo, a crítica do pessoal lá também. Porque, assim, muitas vezes, o que tu falou aí, Paulo, eu pesquei aqui uma ideia. Então, às vezes, participar como parceiro de um projeto que está sendo executado já vai te dando até, não só o acervo, mas o know-how, né? Você vai vendo assim, cara, então tem que cuidar disso aqui, tem que cuidar daquilo, tem que cuidar daquilo tudo. Isso é importante, né, amigo? Exatamente, é imprescindível. É o que eu faço até na Conecta. A Conecta, ela surgiu, tem 2 anos de formalização. Hoje, a Conecta, ela já está presente em mais de 60 projetos diferentes. Caramba. Atuando como? Representando os profissionais desses projetos. Em 2 anos apenas. Em 2 anos. Mas já é uma sementinha que eu estou plantando. Então, eu não estou diretamente atuando no projeto, mas uma pessoa que está associada à minha instituição está atuando ali e eu consigo ter esse portfólio de capacidade técnica. Eu mesmo só indico a Conecta. Né, cara? Eu falo assim, você tem MEI? Tem não. Então tem a Conecta. Aí eu mando o telefone do Paulo e falo, às vezes eu pego o link, Paulo manda o link, eu mando para pessoas que se cadastram. E às vezes você vê, né, nos grupos nossos, a primeira coisa que eu faço é colocar lá o link da Conecta. Você que não tem e-mail, não tem nota, não tem uma empresa que te represente, faça o cadastro na Conecta. Cara, isso aí é muito interessante, muito legal. Eu me lembro que uma vez eu participei, Paulo, de uma palestra que você estava dando sobre o projeto e como ir para o parlamentar. A pessoa ela pode chegar de mão abanando ou é ideal que ela já leve alguma coisa ali, um rascunho pronto para apresentar para o parlamentar? Eu lembro que você falou muito bem sobre isso e ficou gravado na minha memória. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa ela tem muita vontade,
mas ela não sabe como chegar ou como fazer, né? Ela não sabe o que ela vai fazer. Aí ela chega no parlamentar, não sabe o nome do parlamentar, não tem ideia do que quer. Ela só sabe, eu quero 200 mil. Para quê? O que você vai fazer? O parlamentar, a primeira coisa que ele vai falar, beleza, se eu te der esses 200 mil, qual a minha garantia que você não vai perder esse recurso? Como é que é? O que você vai aplicar? O que isso vai gerar de benefício para a minha base eleitoral? Então, o que a gente sugere? A gente até fala, você pode até não conhecer o parlamentar, mas se você for bater na porta dele, primeiro, pesquise sobre o histórico do mandato dele, pesquise qual é a pauta de governo dele, que isso é muito importante, porque primeiro você se mune de informações para depois você solicitar alguma coisa. Uhum. Segundo, projeto. E como é que é esse projeto que você vai levar para ele? É de qualquer jeito? Não. Você não precisa levar um projeto técnico. Projeto técnico a gente define quando o Ministério estiver analisando, mas é um projeto que você tem que falar o que você quer, quanto você quer e quantas pessoas você vai atender. Então, o que você vai levar para o parlamentar? Leva uma apresentação, um projeto bem, sabe, bem visual, impresso, bonito, chamativo, com o destaque de quantas pessoas você vai atender, o valor que você quer pleitear com o parlamentar. Se quiser, leva uma apresentação. Você não vai usar muito, não. Dependendo do parlamentar, você não vai usar, não. Não vai mas ter tempo para isso, pode levar. Né? Quanto mais material você tiver, melhor você vai estar preparado. Claro, é melhor ter o recurso disponível do que ser solicitado. Exato. E não às vezes tem, você vai né? falar só com o gabinete, mas você já deixa a boa impressão de que você domina o assunto, Claro. de que você vai trazer É organizado, que você já está vendo. O ofício, né? O ofício, qualificando. Além do projeto, você leva um ofício. O que é o ofício? Hoje, no federal, a gente tem que qualificar esse recurso. Qual vai ser o apontamento desse recurso? Ele vai ser um recurso para aquisição de equipamento, aquisição de veículo, reforma de ambiente, ou ele vai ser um recurso de custeio? Você tem que definir. GND4, aquisição. GND3, custeio. Já defini isso. Por quê? Gente, é uma realidade. Infelizmente, o que eu vou falar é uma realidade, mas os assessores, hoje, eles trocam muito uma rápido, troca muito né? rápida. Cada 4 anos, às vezes, troca toda a assessoria do parlamentar. E muitos desconhecem qual é a base técnica do apontamento do recurso. Muitos não sabem. A gente teve isso agora nessa janela. Uma galera, eu falo assim, qual é a GND? A pessoa não sabe. Aí ela vai na assessoria do gabinete. Eu não sei qual GND eu apontei para você. Que bicho é esse? Quem que é isso, né? Aí você fica, gente, o pessoal que é responsável pelo recurso não sabe. Essa é a realidade, infelizmente. Então, já vá munido de informações para que você destine seu recurso e não tenha problema depois da destinação. Eu até vejo também, Paulo, assim, você tem que estar com um projeto na ponta da língua, né? Na ponta da língua. Eu já participei de muitas sabatinas. O parlamentar tem interesse, mas ele tem o profissional dele do orçamento que quer conversar contigo para entender se aquilo é viável ou não. Aí o profissional do orçamento senta contigo, começa a te fazer perguntas e você não sabe. Já era, acabou. Você não sabe quantas pessoas você vai atender, não sabe quantas pessoas da equipe vão ser contratadas, não sabe qual o objeto que você quer, qual o objetivo específico, qual é o geral, né, o objetivo geral. Não sabe nada, fica complicado. Não dá para passar. E uma coisa muito legal disso, eu lembro de histórias, né? Eu gosto muito de lembrar de histórias do dia a dia. Eu gosto das vivências do dia a dia. Ao longo desses 4 anos que a gente vai fazer, a gente vai adquirir muitas vivências. Eu acho que isso é o principal para a gente evoluir dentro do terceiro setor. Um amigo em comum nosso, Hélio, que é lá de Planaltina do Goiás, ele me ligou um dia de noite, 22 horas. Era 10 horas da noite. Paulo, me socorre. Paulo, estou pleiteando recurso aqui com o parlamentar. Ele disse que está com recurso disponível no MDS, só que ele é um recurso que precisa do CNEAS. Eu falei, negativo. Não precisa de certificação nenhuma para esse recurso. Ele está tentando te enganar. Então, peraí, vamos falar com ele junto aqui no telefone. Ligou e colocou o assessor do parlamentar no telefone. Aí o assessor começa, não, é porque tem que ter CNEAS. Eu falei, não, pela Lei 13.019 e pela LDO, exclui a necessidade de qualquer tipo de certificação para você receber emenda. Você precisa ter 3 anos e atestado de capacidade técnica. Ele, não, mas é porque a dotação orçamentária aqui está no Ministério do Desenvolvimento Social e a gente jogou. Eu falei, então você está jogando via fundo. Porque se for via fundo, aí precisa do CNEA. Agora, se for emenda direta, RP6, não precisa, excluir a necessidade. Ele, não, mas é porque está o recurso todo comprometido. Aí eu entro lá no portal do CIOP, olho lá, tem recurso a definir. Ele colocou uma modalidade que o parlamentar jogou na LOA do ano passado, onde ele apontou assim, eu não sei onde eu vou destinar, vou deixar definir. Eu defino, eu posso definir exato, depois. Eu defino na janela que tiver. Aí eu joguei, mas todo o recurso do Ministério aqui, 2 milhões, está a definir.
Vocês não definiram ainda. Não, é porque... Ah, então você está vendo... Aí ele já mudou a conversa. Então você está vendo aí, você já conhece, né? Eu falei, conheço. Aí, não, porque nesse momento a gente já tinha definido tudo, já tinha passado. No próximo momento, quem sabe? Aí eu falei, realmente, eles não estão querendo te destinar agora. Esse é o fato. Então, a gente tira aquela casca de banana de você chegar num parlamentar, ele te promete e, às vezes, ele chega lá só entra na promessa. Tem muito disso, né? Às vezes você apoiou o parlamentar e ele não quer te dizer não, e aí ele vai achar um argumento. Mas se você não chegar lá com argumento, por isso que é importante os cursos de capacitação. E uma entrevista dessa aqui com o Paulo, né? Valiosíssima, meu amigo. Quando é que vai usar os cortes aí. Pois é, rapaz. Quando é que você aí, assim, diante da dinâmica da vida do Paulo, da correria, ia ter esse tempo de ter essas informações aqui de primeira mão? Isso é experiência de vida, né, Eli? Isso aqui é muito bacana. E o interessante não é só a experiência de vida, né? Como o know-how técnico. Porque nem todos nós somos técnicos, né? E o Paulo é técnico. Talvez, na parte de relacionamento, de captação, talvez o Paulo nem vá muito, porque ele está por trás da coisa. Igual ele mostrou aí. O rapaz me ligou 10 horas da noite, ele está por... Eu mesmo, quantas vezes eu pergunto para o Paulo, eu estou lá no arroz, lá, Paulo, isso aqui, Paulo, me responde na mesma hora, me dá a resposta. Porque o técnico, ele está ali pronto para te dar as informações que, às vezes, naquele momento, você nem se lembra, ou talvez nem faz parte do seu entendimento. E você nem precisa. Então, onde entra a rede de apoio. Exatamente, aí eu ia falar isso agora. Você não precisa. Às vezes você tem o seu domínio. Ele tem um domínio formidável na interlocução, na gestão ali das pessoas, na comunicação. Agora, ele não tem o domínio técnico. Isso vai ser um impeditivo? Não. De forma alguma. Não é impeditivo a parceria. de ninguém. Ter os parceiros certos, né? Os parceiros certos. E tratar bem os parceiros certos. Manter os parceiros. Né? Exatamente. Isso é o que eu sempre falo. Eu falo assim, Wellington, estou te treinando para você ser presidente da Nova Matriz. A Nova Matriz, inclusive, né, foi a empresa que vocês trabalham, que fez toda a transformação, né? Que pode ser transformado MEI em OSC, que tem gente que não sabe. Exatamente. Disso, né? E a gente transformou o MEI do Gabriel, que é um dos prestadores nossos, que ele estava até com dívida, e aí ele é da Baixa. Eu falei, não, vamos transformar numa OSC. Eu convidei o Wellington, você vai ser presidente dessa OSC aqui, a Nova Matriz. E coloquei o Gabriel como vice, falei, você vai trabalhar aqui, né? E montamos a equipe lá com outros profissionais que não são da família, né? Porque, assim, às vezes a gente põe todo mundo na família, todo mundo na rede de amigos, mas você também tem que construir com profissionais, como é o nosso caso. E aí a gente parcelou a dívida do MEI, e aí ficou tudo ok, e iniciou o processo de transformação, e assim aconteceu. Porque uma das coisas, viu, Hélio, nessa parte de transformação, é o relacionamento. Porque quando a gente trabalha com pessoas, a primeira coisa que a gente tem vontade é de, quando o cara faz raiva, é mandar ele para aquele lugar, né? Mas aqui não dá isso, não dá para fazer isso. Né? Você tem que tratar bem, reconhecer, ter gratidão, reconhecimento, porque a parceria é isso, e humildade. Humildade. Eu sempre falava assim, às vezes, no grupo dos meninos lá, falava assim, gente, gratidão, humildade. Gratidão e humildade. Porque quando a gente tem gratidão e humildade, meu amigo, a gente vai longe. Agora, se a gente desrespeita o parceiro, não dura muito tempo, não. É igual relacionamento de marido e mulher. Acaba, né? E assim, você falando aí, o Paulo, e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Emendas parlamentares, como conseguir, o cuidado que deve ter. Porque, por exemplo, tem pessoas que recebem uma verba, prometem, fazem ali alguns ajustes para que ela seja executada, né? Não, a gente vai usar tal pessoa, e depois não cumpre com aquilo que ela se propôs a ajudar, a colocar uma pessoa ali, chamar uma pessoa técnica para fazer aquilo e tal. E com isso ela acaba fechando portas que depois não se abrem mais, né? Que eu esqueci de falar, porque eu não sei se vocês perceberam que eu sou muito transparente, eu conto tudo. Aqui até no podcast estou contando as coisas que acontecem, porque nós temos que ser transparentes. Outra coisa é ter palavra. Se a gente não tiver palavra nesse meio, meu amigo,
Já era, você tem vida curta. O principal é a palavra, porque a gente trabalha muito sobre confiança, sobre palavra das pessoas que estão conosco, porque muitas vezes é uma promessa de recurso, às vezes é uma promessa de trabalho que vai chegar daqui a 6 meses, um ano, dependendo quando a gente aprovar o recurso. E tudo que você faz durante esse período é onde vai designar se você realmente é uma pessoa que está junto ou não. Então, a gente trabalha sempre na confiança. Por isso que é muito importante a gente confiar, a gente estar junto das pessoas que estão ali, fortalecendo de fato, porque a gente sempre vai ter alguma coisa depois, algum benefício profissional, algum benefício pessoal, como uma rede completa. Não adianta a gente crescer e esquecer de quem estava lá atrás. Porque quem ajudou a gente no início e durante o percurso foram essas pessoas que lá atrás tiveram uma oportunidade, mesmo que pequena. Me ajudaram a... Às vezes a pessoa te procura, ela não tem nada. Aí tem a ideia. Ô, meu amigo, me ajuda nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Aí você ajuda, a pessoa se beneficia e depois esquece de você. Aí tu fala assim, não, eu que sou o mais importante. E isso é uma coisa que a gente não pode ter. No network, você tem que valorizar cada um. E assim, não é só... Às vezes a pessoa não descumpre a palavra, mas ela passa a te esquecer. Isso não é bom. Você, como presidente da Nova Matriz, que logo vou te entrevistar, entendeu? Então, assim... Não perca esse episódio, viu? A gente está entrevistando mais de 50 OSCs, né? Mas é melhor que a gente também se entreviste, porque as pessoas precisam conhecer um pouco da nossa história, né? Hoje mesmo eu fui... assim, eu estou muito satisfeito, né? Porque a gente está trabalhando aqui com pessoas que a gente já tem um bastidor e é necessário... Eu vejo sempre essa questão, a palavra necessária, porque as pessoas que estão do outro lado, elas precisam saber do bastidor. É um contato que eu faço, Wellington, eu preciso aqui disso. O Wellington é um palestrante excelente, mediador de podcast, que é uma ferramenta ótima também, que é necessário usar para ter visibilidade, ter presença digital. O Wellington é um profissional técnico. Eu preciso de projeto, preciso disso, daquilo. O Paulo é outro técnico, Conecta Nacional, eu preciso de profissional. O Paulo precisa de um profissional nessa área, ele tem na relação. Ou então, Paulo, surgiu um profissional aqui, não tem nota fiscal, você tem como representá-lo. E assim a gente faz e vai tendo essa boa relação, né? A relação de respeito, a relação de palavra, a relação de cumprimento, né? E de valorização. E até mesmo a valorização financeira. Porque não tem como eu ter um trabalho com você e amanhã aparece outro que eu acho que é melhor e eu vou valorizar o cara melhor que você. Eu não faço isso. E até uma coisa muito importante a gente falar. Terceiro setor, gente, a gente fala de terceiro setor, muitas vezes as pessoas falam, não, trabalho voluntário. Terceiro setor não é só trabalho voluntário. Existe o trabalho voluntário, que é uma parcela do terceiro setor. Mas o terceiro setor, ele está aqui para crescer profissionalmente. Você pode crescer profissionalmente, você pode criar uma carreira no terceiro setor. Então, dentro do terceiro setor hoje, a gente fala do social, não do voluntariado somente. O voluntário é uma vertente. O social você pode receber por isso e você deve. É um trabalho, é uma coisa que você está desempenhando, são horas do seu dia, da tua vida que não são recuperadas, que você está dedicando a uma causa que vai beneficiar a sociedade. Então, você pode ser remunerado por isso. Por isso que é muito importante a gente também deixar claro isso. Dentro do terceiro setor não é só eu faço de graça, tudo isso é de graça, é de vontade. Eu tiro só do meu bolso o tempo todo, né, Paulo? Exato. Não, é interessante você falou aí agora, Paulo. Eu lembrei no terceiro setor tem um tal muito do 0800, que depois vira 0300. Eu trabalho muito assim, o cara vai trabalhar 0800 comigo, ele está na fase de teste. Porque naquele momento não tem recurso. Quando tem, é 0300. A gente tem que saber fazer isso. Aí o cara trabalha no 0800 com você 6 meses, 1 ano. Aí quando o recurso entra, você quer pagar custo-benefício para o cara. É sacanagem. Aí é onde você desfortalece quem está contigo. Aí acaba qualquer rede, né? Aí você fala, não, peraí, ele tá aqui comigo de graça, o que é pagar um benefício para ele? Vai ficar feliz. Gente, não é assim. Não pode. A gente tem que fortalecer sempre quem está em volta, quem está do nosso lado, porque quanto mais você fortalece sua rede de parceria, mais você próxima, cresce, né? Mais você cresce. E o melhor, eu acho que o melhor não é crescer sozinho. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Pode Todo até mundo crescer, cresce. mas cresce sem base, logo cai. Cresce e cai. Exatamente. Exatamente. Amigos, deixa eu perguntar aqui. Depois que a pessoa vai ali no parlamentar, que apresenta e tal, aí recebe uma promessa.
ele pode ir descansado para casa, esquece, ou ele tem que manter ali um contato de tempos em tempos? Ele pode até esquecer, aí quando tiver a janela, ele também vai ser esquecido. Esquece, né? Vai ser esquecido. É porque às vezes a pessoa sai com a promessa e fala assim, consegui, né? Vou descansar. Né? Mas não pode fazer isso, né, Paulo? Não pode. A principal vertente no terceiro setor, quando você capta recurso, é a captação incansável. Por quê? Se você está captando, você está numa esteira, você está numa onda de captação, você está visitando parlamentar, você está batendo na porta de gabinete, você está chegando junto, está demonstrando teu trabalho, aí você chegou e recebeu uma resposta positiva, você descansou. Se você descansa nesse momento, o recurso não está em conta. Você não pode nem descansar depois que o recurso está em conta, né? Nem depois que ele está em conta, porque você já pensa no próximo. Imagina, você recebe 200 mil, tem aí duas você, coisas, né? Tô feliz, vou pagar o ano da minha instituição. Beleza, mas depois desses 200 mil, como é que você vai fazer? Se for esperar ele acabar para começar a captar, e vai ter de um lapso de novo, Em né? Brasília tem o seguinte, né? Quando você consegue o recurso e o parlamentar coloca no Sisconep, que é o sistema interno, você ainda tem que trabalhar o desbloqueio. E aí o desbloqueio existe a relação do parlamentar com o governo. Aí depois de desbloquear é que começa a análise lá na secretaria. Aí depois que começa a análise lá na secretaria, ela te dá a oportunidade de você apresentar o plano de trabalho com toda a documentação e o ofício desbloqueado para ela começar a olhar o seu plano de trabalho, analisar e trazer um calhamaço de diligência, que é uma atrás da outra. E aí, se você não tiver uma pessoa pronta para ali, para responder as diligências, que às vezes chega na sexta-feira de noite ou no sábado, né, para você exatamente ter impedimento técnico, você perde aquilo. Né? E outra, tem secretaria, que agora tem até uma delas, que está chamando o profissional, ele está fazendo o teste, ele está chamando o profissional lá, junto um monte de técnicos da secretaria, um de orçamento, outro de transparência, outro não sei de quê, cada um de uma área, ele chama você e chama alguém do gabinete. Ele faz o teste. Porque se alguém do gabinete não aparecer, você não é prioridade. Aí eles te reprovam logo naquele primeiro momento. Eles te escutam só por performance e te reprovam em primeiro momento. Eu acho isso uma sacanagem, que desculpa da palavra. Por quê? É muito difícil você conseguir alguém do gabinete que entre um recurso. Não, também, não é só isso, não. Que entre um recurso no Sisconep. Até chegar ali no Sisconep, é uma história comprida, irmão. Sim. E tem dificuldade cada vez mais, né? Igual no governo federal, no CIOP, né? No governo federal, o cara coloca ali como prioridade, já recebe um número ali, e ele te manda uma mensagem para você cadastrar primeiro sua instituição na plataforma TransfereGov, depois cadastrar sua proposta para receber um número, ela começa ali a sua primeira via crucis. Não é só porque você recebeu recurso que você vai finalizar ela lá na frente. E é até muito importante essa fala e essa colocação, porque hoje eu especificamente, trabalho somente com federal, recurso federal. Então, é via CIOP, é via parlamentar federal, deputados ou senadores. Por quê? Infelizmente, né, a gente tem uma lei que regulamenta cada um deles, o recurso distrital, que seria igual a um recurso estadual ou municipal, né, fora de Brasília. Aqui a gente tem uma convenção que une os dois em um recurso, e é o distrital. Ele não tem a mesma flexibilidade que o federal tem quando você tem a destinação. Por quê? O recurso distrital ele não é impositivo por lei. O recurso federal ele é impositivo. O que isso muda? Muda que, infelizmente, no distrital você depende do governo que está presente no local, que está no mandato. Da relação parlamentar. Exatamente, com a relação parlamentar que você solicitou. Ou seja, se for um governo que o parlamentar que destinou o recurso para você é da base desse governo, o recurso tende a passar mais fácil. Mais fácil. Se não for, ele não passa. Essa é a realidade. Não, e tem outro também, às vezes até sendo da base. Dura realidade. As secretarias criam uma quantidade de projetos. Só vai aprovar um por cada OSC. Aí, se o parlamentar mandou 2 OSCs, aí você tem que ver quem é a prioridade.
Aí ela vai escolher um, aí você tem que ir lá no gabinete conversar com o cara para botar prioridade. Aí ele fala para você, vai ser prioridade. Aí o outro chega lá e fala, vai ser prioridade. E qual dos dois vai ser prioridade? Aí você tem que torcer para ser você. E é importante a gente falar isso por quê? Porque isso é uma realidade de quem capta recurso, quem vai executar. Às vezes você está animado, recebeu o recurso, esse recurso distrital, a gente coloca no distrital, assim, vamos visualizar na ótica do distrital. Ele é destinado e você, pô, agora beleza, já estou com recurso, já está apontado, Tá vamos lá, vou conseguir, tá ganho. Já teve casos, eu gosto de citar os casos do dia a dia, porque teve casos de projetos, estavam formatados, executaram o projeto e ainda não tinha caído o recurso. Um dia depois da execução do projeto, esse recurso foi retirado da OSC. Caramba. A OSC ela teve o prejuízo de executar o projeto com e não recurso receber. próprio e não recebeu. Já teve. Tem, sim. Já pode teve. tirar. Eu particularmente já tive, eu não iniciei o projeto porque eu só tenho experiência, só executo quando entra na conta. Macaco velho. Agora sim, eu tive um exemplo que eu abri a conta de manhã, quando foi de tarde eu recebi um ofício dizendo que o projeto tinha sido arquivado. Para você ver como é que é o negócio. Abri a conta para receber o recurso. Então a gente tem essas isso, né? pedras no meio do caminho que a gente fala, né? Que você tem que estar preparado também. É cabeça forte, cara. Cabeça forte. Terceiro setor é isso, é você andar de tropeço em tropeço, uma hora dá certo. Por isso que eu prefiro trabalhar no federal, porque no federal, uma vez que esse recurso é empenhado, que ele é publicado no Diário Oficial, diferente do distrital, ele não pode ter volta. Então, a dotação orçamentária foi definida para aquele projeto. Inclusive, se aquele projeto não for realizado, tem que ser justificado do porquê não foi realizado, porque a dotação orçamentária, aquele recurso já está definido para aquilo ali. Então, não pode ser utilizado para qualquer outra finalidade, assim, de uma hora para outra. Por isso que o federal tem esse aspecto melhor, mas também nem tudo são flores. No distrital, você tende a ter uma liberação quando você tem a liberação mais rápida. Agora, no federal, a gente leva um tempo médio ali para a liberação desse recurso, até esse recurso estar em conta, de 2, eu falo, no melhor dos casos, 2 meses, no pior dos casos, 8 meses, sabe? Então, é um tempinho maior. Tem que ter paciência, tem né? que ter paciência. É uma captação. A captação, a gente trabalha de ano para ano. Então, você está captando esse ano, é para você executar ano que vem. Inclusive, essa era a minha pergunta que eu ia fazer agora. Você, em uma fala um pouco anterior, falou sobre janelas. Então, assim, fala para o nosso amigo assim, quais são essas janelas, porque ele tem que estar atento, porque se ele perde essa janela, ele perde o time aí só no ano que vem. Às vezes, o parlamentar pode até ir empurrando ele, até sufocar o fechamento da janela, né? Tipo assim, ele não quer te dizer não, mas ele vai te empurrando ali até chegar num momento em que ele sabe fechar, que né? não dá mais tempo. Exatamente. Exatamente. Então, fala aí pra gente aí, Paulo. O que acontece durante essas janelas, né? Ao longo do ano, a gente tem algumas oportunidades do gabinete, isso é aberto para o gabinete readministrar esse recurso. Primeira oportunidade sempre é durante a LOA, que isso é para o ano seguinte. A LOA, ela sempre, mas não sempre, né? É engraçado falar isso, porque ano passado a gente teve o caso do bloqueio do STF, das emendas. A gente ficou 6 meses do ano passado inteiro bloqueado, então ninguém recebeu recurso. E esse bloqueio atrasou, inclusive, a LOA, que ela é votada geralmente, ela chega para votação em setembro e ela já é sancionada em meados de outubro do ano anterior, que é a dotação orçamentária para ser executada pelo governo federal no ano seguinte. Qual é o recurso que o governo vai ter no ano seguinte? Ano passado, ele foi votado em março e foi sancionado em abril. Então, a gente teve esse período de gap por conta desse atraso das emendas. E aí a gente tem a previsão de que é sempre realizado em setembro e sancionado em outubro. Então, eu falo como praxe, que é o que ocorre geralmente, é que a primeira oportunidade que você tem para um recurso é em outubro do ano anterior, que é onde você vai pleitear com o parlamentar para ele colocar na LOA. Se ele apontar na LOA, já aparece na primeira janela do ano. A primeira janela ela ocorre geralmente entre fevereiro e março. A gente teve a primeira janela desse ano, que se encerrou dia 13 de fevereiro, e agora está no período de cadastro das propostas. Então, até o dia 13 de fevereiro, o parlamentar, o gabinete dele, a assessoria dele, teve a possibilidade de readministrar esse recurso. Ou seja, recurso que eles colocaram na modalidade a definir, eles podem definir agora hoje. Define. Ou recursos que eles definiram, por exemplo, ele apontou para uma OSC que redefinir aconteceu muito, também. ele pode redefinir. Tive mais de 10 casos de perda de emenda. Por quê?
prioridade. A gente está em época de eleição, a gente sabe que a prioridade do governo é trabalhar com a base dele dentro de prefeituras, de municípios. Então, eles falam, não, vou destinar. Surge uma prioridade maior, ele vai readministrar esse recurso. E onde é que ele vai readministrar? Onde tem um elo mais frágil. Geralmente é uma OSC que ele não conhece. Então, tem essa possibilidade. E, ao longo do ano, tendemos a ter 4 janelas. Ano passado foram 3 corridas, a partir do meio do ano, mas, em média, são 4 janelas. A primeira janela iniciando ali em meados de fevereiro. A gente nunca sabe, quem define o cronograma é o próprio governo federal, através do Ministério de Gestão e Inovação, MGI. Ele lança um cronograma e a gente só consegue saber se essa janela, de fato, vai ocorrer 2 semanas antes dela ocorrer, que é quando eles lançam um comunicado, a gente acompanha pelo site, e esse comunicado chega até nosso conhecimento e a gente sabe, janela vai abrir, vai ficar de período tal até tal. E durante essas fases dessas janelas, ele pode readministrar esse recurso. Então, ao longo do ano, a gente tem 5 grandes oportunidades, 4 delas para o ano corrente e uma para o ano seguinte. Exato. Cara, então fica agora, atento nós aí, estamos né? na segunda, então. Na segunda, que vai entrar a segunda. Eu recebi uma proposta, acho que é 15 de março. Eu recebi uma que era 15 de fevereiro, já foi. Recebi uma agora para 15 de março, tem a segunda janela. Exatamente. Bacana. Paulo, a gente conversou aqui, obrigado, Hélio e Paulo, já por essas partes técnicas, mas agora a gente quer conhecer um pouquinho da história aí da instituição. Fala pra gente aí, como é que vocês têm trabalhado, quais são as perspectivas, o que vocês têm sonhado para a instituição, para a Conecta? Eu não posso falar da Conecta sem falar da minha história no terceiro setor, né? Eu iniciei no terceiro setor sem saber o que era o terceiro setor. Hoje eu tenho 29, quase 30 anos. Comecei no terceiro setor, o primeiro contato que eu tive no terceiro setor eu tinha 21 anos. E esse contato foi o que é o terceiro setor. Comecei a trabalhar através de um amigo em comum dentro do terceiro setor e eu não sabia o que era o terceiro setor, não sabia o que o terceiro setor fazia. E isso é realidade. Cara, eu já passei em mais de 80 salas de faculdade, ensino médio, curso técnico e curso profissionalizante. Mais de 80 salas, falei com mais de 1.000 alunos. Toda sala que eu pergunto, 99% das pessoas não sabem o que é o terceiro setor. Eu passei por um curso de cultura colaborativa lá na Senac, com pessoas já que estão no mercado de trabalho, e eu perguntei para elas, eu achando que elas iriam saber o que é o terceiro setor. Ninguém levantou a mão. Uma pessoa da sala, de mais de 30 pessoas da sala, falou que conhecia e trabalhava no terceiro setor. O resto ninguém sabe. Então, essa foi a realidade que eu tive lá em 2018, quando eu iniciei dentro do terceiro setor, não conhecer. E aí foi aos trancos e barrancos. Então, foi primeiro, o que é o terceiro setor? Fui conhecendo, fui entendendo, fui atuando, fui me especializando. Não fiz nenhuma formação ainda, mas a formação acho que é muito importante para qualquer profissional, mas ainda formação de faculdade, técnica, eu não tenho, mas eu tenho formação de prática, de dia a dia, de atuação, né? Você tem outra formação. Eu tenho outra formação, que não deixa de ser uma formação, né? A sua formação é qual mesmo? Eu sou formado em marketing. Eu fiz engenharia elétrica, abandonei no meio e formei em marketing, nesse meio período aí. Aí, durante esse processo de 2018, até mais ou menos ali meados de 2023, eu atuei no terceiro setor indiretamente, não tão profundamente, não pegava tão assim, vou tomar o terceiro setor como profissão de fato. Em 2023, eu entrei de fato no terceiro setor para tomar como profissão, foi quando eu comecei a me especializar mais. E aí, em 2023 ainda, a gente atuando no terceiro setor, escrevendo projeto, fazendo edital, escrevendo edital, passando edital, cuidando de emenda, surgiu uma visão de poder atuar de uma maneira mais coercitiva e mais concisa dentro do terceiro setor. Beleza, eu atuo como uma empresa. Eu tinha uma empresa que atuava no terceiro setor e eu atuava através dessa empresa. E surgiu uma oportunidade de atuar também no terceiro setor, ser parte do terceiro setor, fundar uma OSC, que foi quando surgiu a ideia da Conecta. A Conecta, para eu fundar ela, eu fiz tudo sozinho. Fui atrás sozinho da formação do CNPJ. Eu falei assim, eu não tinha, a nossa realidade do terceiro setor, na maior parte das vezes, é não ter dinheiro. E aí eu fui ver, quanto é que é uma contabilidade hoje? E é a realidade de todo mundo. Quanto é que é uma contabilidade hoje? É R$ 1.200 para você pagar para formatar a tua OSC. Eu falei, cara, eu não tenho esse dinheiro agora. Como é que eu posso baratear? Posso fazer esse processo sozinho.
Não quer dizer que você deve fazer sozinho. Eu fiz porque eu fui pesquisando, fui tirando dúvida. Aí é onde entra a rede de parcerias. Tinha uma contadora, ela me auxiliou. Ela falou, ó, Paulo, você tem que fazer assim, ó, você tem que fazer isso aqui. Então, eu fui, aos poucos, formatando. Fui no cartório. Eu lembro que eu fui mais de 10 vezes no cartório presencial, até que eu cansei e falei, quer saber, eu vou tentar fazer virtualmente. E foi a primeira vez que eu descobri que tinha como fazer através de um cartório virtual. Eu comecei o processo da fundação da Conecta em setembro de 2026. Eu finalizei ele em fevereiro de 2024. Foi esse tempo que eu levei para aprender, para fazer idas ao cartório. E aí eu formatei através do cartório online, que aqui em Brasília, cada estado tem o seu cartório principal ali online. Aqui a gente tem um lugar que a gente centraliza todos os cartórios. E aí, através desse cartório online, eu primeiro fiz a ata de constituição e o Estatuto da Conecta. Aí, o Estatuto da Conecta, eu me baseei em algumas instituições, inclusive, você pode visualizar esses estatutos até para você basear a rede de atuação. O que eu sempre falo, deixa ampla a sua atuação. Então, em território nacional, isso é muito importante. É importante você mencionar que, no seu estatuto já, para você, se você já está prevendo captar recurso, que ele atende às normas brasileiras de contabilidade. Isso é uma das obrigatoriedades que são cobradas hoje. É importante você abrir tua atuação. Eu atuo só com um projeto esportivo. Beleza, mas você não vai atuar só com projeto esportivo se você receber um recurso da mulher, se você receber um recurso da cultura. Você vai negar esses recursos porque você não tem? Não, deixa amplo. O teu estatuto ele pode estar amplo, você não vai ser cobrado a mais por isso. Então, faça o processo uma vez bem feito para que você não tenha que fazer de novo, que é demorado. A gente leva, em média, 15 a 30 dias para você fazer qualquer modificação dentro do cartório. Então, assim, não dependa do cartório, essa é a realidade. Claro. A gente já teve instituições que perderam recurso porque não tinham o estatuto formatado conforme as normas atuais. Então, isso é muito importante. No início do estatuto, você tem que colocar lá até as leis, Exatamente. A do Mirosca. Atuação, Mirosca, tudo tem que estar previsto no estatuto. Então, a primeira coisa foi elaborar o estatuto, definir o que a Conecta ia atuar. Então, eu já cheguei na principal atuação da Conecta, que é uma associação de representação de profissionais autônomos, né? Foi quando eu defini isso. E logo em seguida eu fiz a ata de constituição. Fui ao cartório, formalizei. Depois de formalizar, eu fundei o CNPJ. Eu não tinha um CNPJ ainda, não fiz migração naquela época. Inclusive, era desconhecido. A gente falava com o contador, ele falava, é possível. O outro, não é possível. Aí o outro, não é possível. Você ficava, quem é que está mentindo nessa essa questão história? De migração, ela é recente. A gente teve que... Foi trancos e barrancos. O Hélio participou disso. A gente foi, vamos lá, vamos conhecer, vamos tentar. Até para os contadores foi difícil. Então, assim, foi uma coisa que teve conhecimento disseminado recentemente. Aí eu fundei... A nova matriz que foi transformada, eu levei no cartório de Sobradinho, ele demorou 6 meses. Foi. Porque aí a moça foi e se abriu comigo. Ela falou, é a primeira que está sendo feita, é por isso que... Até os cartórios não tem costume de fazer, né? Aí fundei a ata constitutiva, reuni a equipe. Hoje, para a gente formatar, precisa só de 3 membros. Isso é importante, porque às vezes eu preciso colocar 10 pessoas. Não, 3 membros você já formata. Legal. Diretores e um conselheiro fiscal. É a base que você precisa para formatar. Eu tive uma informação de um contador nessa área, inclusive um que transformou o IBGS. O IBGS também foi transformado. Ele disse que a gente pode fazer até com uma pessoa. Uma pessoa? Ele falou para mim. Essa é nova, essa eu não sabia. Não, eu fiquei sabendo. Aí eu falei, é verdade? Ele falou, Ele disse, a única coisa que às vezes você pode ter problema é no cartório, né? Não, não é no cartório, não. Não, o cartório, todo dia você pode ter problema. Porque a gente ainda depende da análise do técnico cartório que não conhece. Que é subjetivo. Mas ele falou para mim que você consegue com uma pessoa. Não sabia. Outra coisa, você consegue transformar o estatuto de igreja, isso aí já funcionou com um bispo que eu dou consultoria para ele. Porque o estatuto de igreja é diferente, né, de Oscar. É uma associação religiosa, né? Exato. Aí ele pegou e falou comigo, eu falei, não, você pode transformar. Aí expliquei para ele como é que ele fazia. Esses dias ele me ligou, ele falou, olha, eu transformei da igreja X numa OSC e eu quero que você seja meu consultor de gestão. Eu quero me encontrar contigo. Quer dizer, até isso ele teve gratidão, né? Foi atrás do profissional. Exatamente. Porque tem gente que não. Aí depois que usa sua ideia, procura outro, né? Mais barato, né? Porque eu não sou barato. Já sei que eu não sou. E nem pode ser a valorização da tua mão de obra também, né? Exatamente. E você teve ali quando ele precisou. Exatamente. Por isso que a gente sempre lembra. E aí formalizei a instituição, aí passou para a segunda parte, agora era o CNPJ. Como é que eu vou formatar? Descobri como é que formata, dei entrada na junta comercial,
sozinho, não precisa ser contador para dar entrada na junta comercial, qualquer pessoa pode, inclusive para formatar. Você só vai precisar da assinatura. São 2 assinaturas que você precisa. No seu estatuto, você precisa da assinatura de um advogado, que é obrigatório. E para formalizar na junta comercial, você precisa da assinatura do contador. Você não precisa dele fazer o processo, mas precisa da assinatura dele para formalizar ali seu CNPJ. Então, beleza. Aí eu fui atrás. Aqui no DF a gente tem uma rede chamada Rede Sim, que é onde faz a gestão da parte dos CNPJs. Entrei lá, fiz todo o processo. Burocrático também, demorado, mas fiz. Consegui formatar. Saí com o CNPJ e com o estatuto formalizados. Aí, beleza. OSC nova, vamos lá, vamos começar a fazer a atuação dela. O que eu vou fazer? Então, eu comecei a conversar eu comecei a divulgar a OSC, eu comecei a conversar com as instituições. Como eu já trabalhava no terceiro setor com recurso público, qual era a maior dor dessas instituições? Por isso que surgiu a formatação da Conecta. Eu tenho profissionais formidáveis, só que às vezes eles não podem ser MEI. Às vezes ele é servidor público municipal, ele não pode ser federal, porque aí impede a atuação dentro do projeto. Mas ele é servidor público municipal, ele não pode ter MEI. Ou, essa pessoa é um profissional CLT, ele não quer abrir um MEI para não perder algum tipo de benefício que ele tem. Ou a pessoa tem um benefício, até mesmo um benefício, algum benefício que ela tem, ela não quer perder porque ela não pode formatar o MEI. Como é que ela pode receber? Para ela receber regularmente, existem algumas formas. Uma dessas formas é o RPA, só que o RPA, que é o Registro de Pessoa Autônoma, é altíssimo o custo, é muito alto. Né? Dependendo do valor, você paga 27,5, exatamente, de imposto. Então, uma forma da pessoa não ter essa perda financeira muito alta é ela atuar através do MEI. Quando ela não pode ter o MEI, ela pode se associar dentro de alguma associação de representação de profissionais. A Conecta é uma delas. Aqui no DF a gente tem algumas. E aí ela tem a possibilidade de atuar. Hoje, o imposto em cima de instituições sem fins lucrativos é definido pelo ISS, que a gente paga 5%. E a gente tem uma outra taxa, que é a taxa de administração da instituição, para ela formalizar tudo, e até uma taxa de sobrevivência. A gente fala assim, hoje eu não cobro dos meus associados assinatura mensal, eu não cobro um pagamento mensal, eu cobro através das notas emitidas. Todas cobram, Conecta, eu conheço o serviço de todas. Exatamente, e eu cobro em cima das notas emitidas. Por que eu cobro em cima? Porque eu consigo ter um volume de nota muito grande, porque eu vou atrás dos profissionais. Eu não fui aquela instituição que, eu existo, profissionais venham até mim. Eu tive que ir atrás, e muito, muito, muito. Dentro dos projetos que a gente atua, eu falava, Tu tem falou uma mais cedo, possibilidade. quantos profissionais você já tem? Repete de novo. Hoje, dentro dos 2 anos de atuação, são 400 profissionais diretos já representados. Legal. E desses profissionais foram mais de 1.000 oportunidades de emprego geradas. Legal. Dentro dessa base de 400 No profissionais. caso, você, o 5% de imposto é do Estado. E aí a taxa administrativa, vocês ficam em média quanto? Em média de 3% a 5%. Hoje, como base, eu cobro 5% de taxa administrativa. Também, Legal. Aí depende, exatamente. Você vai cobrar 3% se for um contrato Depende da parceria também. Por exemplo, o Hélio, eu não vou ficar, só 5% para você. Não, a gente conversa, a gente está junto sempre dentro dos projetos, ele sempre valor, indica. Vem 3%, vem 4%, vem 5%. Ô, bicho, não tem dinheiro, não, tem que pagar disso aí, me ajuda aí. Não, eu vou te cobrar 3%, então. Eu sei, 3 mais o 5, né? Senão depois alguém vai ouvir. E hoje eu sou remunerado dentro da Conecta também. A Conecta ela surgiu como uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, onde eu vislumbrei uma oportunidade de atuar com a sociedade e formatar uma dor que tinha, uma dor que eu enxerguei no mercado. E dessa dor, hoje há a possibilidade, as instituições elas foram liberadas, né? Para que os diretores recebessem. Então, se você hoje é diretor, presidente, você sabe que é a pessoa que mais trabalha dentro de uma organização, do início ao fim. Seja antes ou depois de um projeto, você é a pessoa que mais vai trabalhar. E antigamente você não podia receber. Então, a gente ficava à mercê de, eu não posso receber, você só que eu vou fazer, cabeça. Eu vou até aproveitar aqui agora. De acordo com o Miros, que a gente entendia que na direção, se você fosse parente, só podia receber um. E agora, nesse projeto podcast Nova Terceiro Setor, eu tenho na direção, eu e minha esposa. E o pessoal falou, não pode receber os 2. Exato. Aí eu fiquei teimando com eles. Eu falei, não, só pode receber um. Eles não podem receber os 2. E eu teimei uns 3 dias com eles. Por fim, eu falei, vocês garantem isso, vocês que são os gestores. Eu ainda fui teimoso com eles. Eles falaram, não, eu garanto. Aí eu coloquei minha esposa para receber também, porque ela é nós somos 2, né, diretores.
Eu coloquei ela para E é isso mesmo. com o pé atrás, com medo de ter que devolver dinheiro. É isso mesmo. Mas se eles me garantiram, se eles são gestores, é sinal que é isso realmente mesmo. pode. Hoje a gente pode ter uma atuação... Porque, gente, o trabalho não é um trabalho simples. Não é pouco. A gente trabalha mais, muitas vezes, do que uma empresa. Muito mais. Quem está dentro da OSC, muitas vezes, trabalha mais do que a empresa. Imagina, o presidente, ele formata, ele cria, ele estrutura, ele atende a sociedade, ele faz o trabalho de captação para, no final, ele não receber nada. É injusto, faz sentido. Né? Todo mundo ganha e ele está lá só deixando questão, todo Paulo, mundo crescer. As pessoas muito perguntam. Elas podem ser coordenadoras de vários projetos? Olha, podem e não podem, né? O que eu falo? Você pode até um limite do razoável. Se você está com 5 projetos, você vai ser coordenador dos 5? Você vai ter tempo para coordenar os 5? Não vai ter. Não adianta, gente. A gente querer ganhar demais também. Às vezes, quando você quer ganhar demais, você vai dar um tiro no pé. Porque é bom você dar oportunidade para o outro. Exatamente. Né? É onde entra. É onde você fortalece a tua rede. Eu sempre falo, eu trabalho até 5 coordenações. Eu estou com 5 coordenações. Aí estão aparecendo outros, eu falo, rapaz, eu não tenho condições. Em questão de gestão, né? Porque eu faço coordenação e faço gestão. Então, assim, se fosse apenas consultoria, ficava fácil. Ô, Paulo, resolve para mim. Ô, Elton, né? Ficava fácil. Mas eu não trabalho assim. Outros eu dispenso. Porque não adianta. A gente não vai dar conta, fisicamente não vai dar conta. E outra, se você deixar a desejar, você não vai atender o resultado, não vai atender a meta. Não entrega. E eu sou muito minucioso na meta. Eu gosto de pegar o plano de trabalho, meta fazer 1, bem meta 2, feito. meta 3. Meta 1 está vencendo e eu boto todo mundo doido. Vamos fazer doido lá, é a meta 1 que está vencendo. Eu não deixo nem vencer. É a meta 1 que está vencendo. Que é o trabalho, isso congrui muito com a captação também, porque a captação ela só existe se tem uma prestação de contas adequada. Por quê? Se você capta o recurso, você executa esse recurso e não consegue prestar conta, você nunca mais vai captar um recurso. Perde tudo, né? Você fica tanto impossibilitado juridicamente na questão do governo, quanto também moralmente. Porque o parlamentar fala, olha, eu deixo... Você veio aqui, dei minha palavra, dei a verba, agora você vai cadê um o negócio? Eu não fui lá né? nem dar pegar na mão de ninguém. Nunca mais. Amigos, bom de conversar com pessoas experientes é porque o tempo passa rápido. E olha, já passou mesmo. 1 hora que a gente está aqui nesse bate-papo e eu sei que vocês tinham muito mais a agregar, mas eu agradeço de coração mesmo essa aula que vocês nos deram hoje. E, Paulo, assim, para a gente concluir, deixa para a gente aí o que você sonha para o futuro da Conecta e dá um recado para o nosso pessoal do terceiro setor. E aí depois, Hélio, você também faz suas considerações, tá? Não só para o futuro da Conecta, mas para o futuro do terceiro setor como um geral. A Conecta hoje, é o que eu falo, eu posso ter sido fundador da Conecta, mas a Conecta não sou eu. A Conecta ela é maior do que qualquer pessoa. Qualquer organização é maior do que a gente mesmo, né? A gente está com mandato, a gente não é dono. Nunca foi dono dentro da organização do terceiro setor. Não é o preceito ser dono, não é uma empresa. A gente está através de uma organização social, né? Eu espero que a Conecta possa perpetuar o trabalho dela com ou sem mim, né? Eu espero estar à frente dela por muito tempo ainda, mas, independente disso, eu acho que o trabalho é importante. Hoje a gente precisa muito desses profissionais, até mesmo para a gente poder fortalecer o terceiro setor. Né? Então, o principal elo da Conecta hoje é fortalecer o terceiro setor dentro dos profissionais que a gente consegue conectar dentro dos planos de trabalho, dentro dos projetos e fazer com que esses profissionais executem esse projeto. E não só isso, para que esses profissionais também possam ter um direito de subsistência, de alimentar a família, de ter uma realidade diferente. Né? Legal. Então, essa é a Conecta. Agora, o que eu espero do terceiro setor, que eu acho que é o principal? Hoje eu vivo o terceiro setor, respiro o terceiro setor quase que 24 horas do dia. 10 horas da noite eu estou respondendo ligação. De madrugada, às vezes eu tenho que acordar... Não, e responde, né? Responde. Você pergunta e o cabo não responde, você fica Exato. Bravo. A gente vem para fazer conteúdo, para fazer palestras sobre o terceiro setor. Então, eu espero que o terceiro setor ele cresça cada vez mais, evolua, que a gente precisa, apesar de apanhar tanto, né? O terceiro setor ele apanha muito. Todo dia é uma rasteira diferente de todos os lados. A gente sempre está aí para atender a sociedade e atingir os lugares onde o governo e as empresas não chegam. Somente o terceiro setor chega. Então, eu espero que o terceiro setor ele cada vez mais se perpetue, cada vez mais a gente possa ter profissionais coerentes e condizentes para profissionalizar o terceiro setor, que a gente precisa disso. Né, e eu espero também muito em breve,
ter a oportunidade de fazer uns projetos que estão aqui na cabeça, alguns projetos na área de tecnologia, que eu sou muito fã dessa área de tecnologia. Eu acho que vai ter novidades aí em breve para vocês. Bacana. Bom, Paulo, eu quero te parabenizar, né, por hoje, eu, como especialista na área e convidado pelo professor Wellington para ser um deles, né, para comentarmos esse assunto da captação via emendas, os cuidados, os passos importantes. E eu vi que você me ensinou muito, né? Que às vezes a gente passa um dia a dia e não observa, porque o aprendizado está na observação. Então, assim, eu observei muitas coisas que você falou. Você pode ter certeza que não só eu, né, como todos que estão nos assistindo, aprenderam muito, né? Quero poder estar contigo em outros momentos, né? Inclusive, convidar você, já está convidado e contratado, né? Para Transferência, Mercado da Cultura, né? Dia 22, 23, 24. Claro que você não vai trabalhar os 3 dias. Onde é que vai ser? Lá vai ser... Ele tem um espaço de eventos em frente ao hospital, um espaço muito grande. Aqui em Planaltina. Aqui em Planaltina, melhor dizendo, né? Você me perguntou, é bom saber. É bom falar. Planaltina, Distrito Federal, nós vamos atender aqui, pretendemos atender 50 OSCs, né? Nesses 2 dias e meio de evento. Você vai trabalhar um tema importante, que eu não me lembro qual é, mano, porque são 10, né? Eu não consigo, mas você deve se lembrar. Mas, economia colaborativa. Ixi, domina muito bem. Tá, mas não vamos entrar mais nisso, senão um assunto puxa outro. Vocês são terríveis de conhecimento vamos assistir o Paulo um dia no Transferência. Você que é da OSC, já se prepara, depois do dia 15 já vai ter inscrição aberta, viu? Está convidado, todo mundo convidado, né, para participar. Exatamente. Muito bem, esse foi o nosso podcast Nova Terceiro Setor de hoje. Eu agradeço muito a companhia desses 2 homens de alto calibre que trouxeram para a gente essas informações importantes. Olha, agradecemos você que esteve conosco até aqui agora. Curte, comenta, compartilha esse material nas suas redes sociais para que o terceiro setor ganhe a visibilidade e seja protagonista nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu espero você no nosso próximo episódio. Um forte abraço. Até lá. Hey!